primeiro, ele dá voz para a mulher, né? Segundo, ele fala, né? Não vou te julgar porque ninguém te julgou. E aí ele educa, e aí ele fala assim, a partir de agora vá e não peques mais. Então ele dá um caminho novo, né? Então é bem isso mesmo, né? Uma oportunidade, a partir do ensino dele, uma oportunidade de vida nova. E aí, fala um pouquinho disso, que eu acho que é muito legal, cara. Como é que é? A educação muda as pessoas. A educação não muda o mundo, mas muda as pessoas que mudam o mundo. Como é que você aprende uma coisa e a partir daquele momento você não é modificado por aquilo, você não muda a sua forma de ser, a sua forma de agir a partir daquilo que você aprendeu, né? Sempre, qualquer aprendizado na vida te muda, te faz diferente, né? Essas pessoas aprenderam uma bela lição e como é que sai dali e vive a mesma vida depois daquele momento? Não, né? Te faz mudar. E é isso a educação integral, né? Dessa forma que a gente tá falando aqui. Não tem como a pessoa aprender dessa forma, ser educada dessa forma, se educar dessa forma e viver no mundinho dela fechada, né? Se você tem consciência da realidade ao seu redor, você tem consciência de todos os problemas, de tudo que acontece, não acontece comigo, mas acontece com os outros. Como é que você se fecha e vive tranquilamente, né? Em paz? Incomoda. A ignorância, ela é uma injeção com anestésico. Dói, mas passa. O saber, o conhecimento, o se inteirar das coisas que você vive, da sua sociedade, é uma faca na carne, ou parafraseando Paulo, né? Um espinho na carne. Dói, incomoda. E enquanto você não faz algo para agir, para tirar aquela faca, aquele espinho da carne, você não consegue viver. A gente precisa gerar esse incômodo. É bom, isso é bom. A partir do momento em que eu paro de simplesmente olhar o meu irmão caído na rua e passar o carro e aquilo nem me fazer nada, porque muitas vezes na sua vida você deve ter passado por isso, por aquele momento que já aconteceu tantas vezes que você fala assim, nossa, eu nem tô percebendo que tinha um cara deitado ali. Eu tô passando reto, não tá me incomodando mais. Opa, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. A gente precisa, mesmo que infelizmente nós não possamos resolver todos os problemas, nós precisamos tentar resolver pelo menos os que estão à nossa volta, mas de qualquer forma, mesmo que você não consiga fazer nada naquele instante, aquilo precisa te incomodar. Você precisa olhar, aquilo não pode ser normal. Nós não podemos normalizar o absurdo. Não podemos normalizar uma mulher ser apedrejada e o homem tá lá na casa. Não, coitada, né? É a lei, né? A lei é essa. A lei é assim e não dá para deixar as coisas dessa forma, né? Tem muita coisa que a gente percebe, é nítido. O nosso país, ele é carente de incentivo mesmo, porque se você der um mínimo de incentivo, o cara faz muito com aquilo. Às vezes muito mais do que quem tem oportunidade. Quantas vezes a gente vê relatos de pessoa que pegou os livros do lixo e passou em medicina e fez algo extraordinário, né? E isso não querendo desmerecer outros países de forma alguma, mas essa força de vontade é uma característica muito bonita do brasileiro. Nós precisamos estimular mais essas pessoas, porque aí a gente percebe que muita coisa falta no nosso país, porque a gente não está dando munição para a pessoa certa, né? A gente está dando munição para pessoas erradas, para pessoas... E aí a gente muda nossas escolhas, a gente muda tudo, né? A partir da educação, né? Uma outra parte de discernir que eu separei ele começa, a campanha não começa, acho que ela falou assim, na idealização, né, a partir de que a gente tem que começar a mudar, a partir da onde que a gente tem que cutucar, dar esse espinho, para a partir daí evoluir, né, para a gente chegar de fato, né, lá no topo, que é de fato a mudança. É a família. Então ele começa a dar importância da educação, da primeira educação, que é a educação da família, né? E aí ele até faz menciona, né, o exemplo da educação familiar de Maria e José, né, para com o Jesus menino ainda, né? Então é muito interessante, ele começa, né, a falar da família, da igreja doméstica, a partir da luz de Jesus, o exemplo da cruz, que são as nossas crises familiares,
né? E depois a reconciliação, que de fato é o amor de Cristo, é a ressurreição de Cristo, e o dever moral da educação, o dever moral da família educar os filhos. Então eu acho muito interessante ele começar por aí, né? Porque a partir de uma boa educação familiar, você também tem pessoas, né, boas, né? A partir disso, pessoas boas. E a gente viveu muito isso esse período de pandemia mesmo, né? A gente estava falando isso também antes de a gente começar o podcast, é o podcast antes do podcast, que é justamente esse período que a gente teve que ficar em casa com os nossos filhos, né? Teve que dar essa educação que basicamente nós estávamos acostumados a deixar só pela escola, né? Então, apesar de a gente ficar sempre atento aos nossos filhos, eu acredito que vocês também, né? Mas a maioria das pessoas, o senso comum a obrigação da educação é da escola, né? E eu faço uma tarefa ou outra com meu filho, está tudo bem, né? E aí a gente teve uma pandemia, que agora, para aí meu amigo, agora é você que vai ter que se virar, né? E aí, como é que foi? Até fala, dá um relato de vocês como foi. Falar que em termos da lei, não é? A obrigação é da escola e da família, né? Então, né? Do Estado, né? Mas eu acho que é muito interessante isso, porque a família é a nossa primeira, ali, a mãe, não é? O pai. E eu acho que hoje a gente vive uma crise muito grande nesse sentido da educação realmente da família, não é? Porque a gente vê uma crise de ética tão grande hoje, né? Se eu estou ganhando aqui, eu posso fazer isso, se eu não estou ganhando, não é? Que eu vejo uma crise nesse sentido, não apenas uma crise na educação formal, mas uma crise que já vem muitas vezes de casa, não se atentando ao exemplo de Cristo, não se atentando ao exemplo de Maria, ao exemplo de José, né? E não fazendo nascer essa educação que tem que ser libertadora desde a casa, né? Não só depois, né? Nesse sentido. A gente vê alguns conceitos, assim, aquela pedagogia da recompensa, né? Sim. Que você tem que ir bem na escola, você tem que se comportar para você ter recompensas. E não, você tem que ir bem porque é para você aquilo, né? Você tem que fazer o certo porque é certo. Eu vejo assim, você falou pra gente falar da gente, né? Quantos hábitos meus, quantas atitudes eu mudei por causa dos meus filhos? Para não dar mau exemplo para eles, porque às vezes eu tinha alguns comportamentos que eu achava normal, tipo xingar no trânsito, mesmo dentro do carro. Não bater boca, mas xingar ali dentro. E aí eu vi que eles começavam a repetir. Então, não, eu preciso controlar isso aqui, porque como é que eu vou chamar? Eu sempre pensei isso, como é que eu vou chamar a atenção de deixar o sapato no lugar errado, né? Deixar no meio da sala, e se eu deixo o meu? Então eu tenho que fazer o certo para eles verem e também fazerem o certo, não adianta eu ficar falando. Então eu acho que o exemplo educa muito, né? E arrasta. E a gente eu acho que é um movimento bonito isso, você tentar ser melhor para que outra pessoa seja melhor, né? E isso da família, né? A criança não chega na escola com 4, 5 anos sem saber nada. Sim. Ela já chega ali com personalidade praticamente formada, sim, né? Com muito conhecimento já. Então, desde o momento ali que você está com o bebê e começa a ensinar ali os cuidados, a alimentação, tudo isso é educação, né? Todo esse convívio faz parte da educação. E a escola foi para casa, né? O que aconteceu na pandemia, né? E a gente teve que se reinventar. Eu lá com as minhas 50 aulas semanais, a Isabelle com, né, todo um aparato, e eu dando aula pelo computador a manhã inteira, né, ao vivo ali, e depois à tarde mais aulas, as crianças ali também, né, ao vivo tendo, sim, aula, então você, né, um momento e eu no outro, e a gente, né, conseguiu passar por tudo isso. O Paulo, por exemplo, saiu alfabetizado de tudo isso, né? E o que a gente estava conversando também, não é que não é porque talvez os pais não quisessem, mas muitos pais estavam trabalhando, né? Tinham que sair para ganhar o pão e não conseguiram acompanhar os filhos da maneira que deveria ser acompanhado realmente. Então, às vezes não é uma situação engraçada negligência, né? Que aconteceu aqui em casa, que é na matemática, né? Eu inclusive dei aula de matemática, mas o jeito que eu aprendi é diferente do jeito que eles estão aprendendo. Sim. E aí totalmente, né? O nosso jeito. Eu também passei. Elas voltaram para a escola com um vício meu, da Priscila, da minha esposa. Ou seja, tiveram que desconstruir esse vício para ensinar o que de fato, né, mas a gente fez o pódio, né? Então, exatamente. Eu passei por isso também, porque eles tinham que fazer a conta de multiplicação e eu já ensinei a fazer a conta, fazer a continha mesmo. Sim. E não, mas não é assim que é para pensar, né? Primeiro pensa e depois vai fazer a conta. Não, faz a conta de uma vez que é melhor. Então aprendeu
ao contrário. Mas um exemplo muito simples. Em 2020, né, quando a gente ficou mais tempo em casa, Paulo estava com 5 anos, a Luísa com 6, 7. Eles aprenderam a preparar o lanche deles sozinhos. Porque chegava na hora do intervalo da aula, o Thiago dando aula num canto e eu no computador no outro canto trabalhando também. Aí eles vinham, mãe, tá na hora do lanche. Eu falava, tá bom, mãe, eu tenho que comer alguma coisa. Mas você tá com fome? Não, mas a professora falou que é pra gente comer alguma coisa na hora do lanche. Eu falo, olha, eu não posso parar agora. Isso aqui que eu tô fazendo eu tenho que terminar em 10 minutos, não posso parar. Vai lá na cozinha, faz isso, faz aquilo. E eles foram aprendendo. Então hoje, eu falo, quer que eu prepare? Não, mãe, pode deixar que eu já sei. Mais um exemplo de educação integral, né? Que não é só a apostila, o livro, é aprender a se virar, aprender a resolver os problemas, né? Isso que a gente tem que ser defensor da família como estrutura básica da educação. Vocês passaram por isso na pele. E se não tiver o fator família, se perde muito. E é engraçado, esse exemplo que você deu é muito bom, de que para você educar bem o seu filho, você se torna outra pessoa também. Então não é só o filho que aprende com... Você também vira outra pessoa para ensinar o filho, né? Por isso que Deus ele defende tanto a família e nós, como cristãos, devemos defender a família com unhas e dentes, porque tira isso da sociedade. Eu arrisco dizer que tirando a igreja e a família da sociedade, a sociedade desmorona. São os dois pilares fundamentais de uma sociedade minimamente humanizada. Você tirou isso, acabou. E às vezes a gente fica pensando na questão da educação familiar, que os exemplos que a gente dá, as coisas que a gente faz. Mas vai seguir por outro lado, a Luísa vai fazer outra coisa e eu estou aqui me esforçando para ensinar conta, mas ela gosta de pintar, gosta de fazer outra coisa. Mas eu vou dar um exemplo básico da nossa fé. Muitas traduções dizem que tratam José como marceneiro, mas na verdade a tradução mais fiel seria carpinteiro. Ele construía casas e tudo mais. Levou Jesus com ele para ter esse exemplo, essa criação em cima disso. José podia falar, mas ele vai evangelizar, vai levar a palavra de Deus, ele não precisa saber pregar um prego, construir uma parede e fazer as coisas com as próprias mãos. Aí você passa um tempo, Jesus se torna um pregador, ou professor das coisas, e ele vai buscar exemplos na onde? Construa a sua casa na rocha. Esse é exemplo de quem? Sim. Ele viu aonde? Ele aprendeu com quem isso? Isso é estrutura familiar. Isso é Jesus trazendo as experiências que ele viveu, um aprendizado doméstico para evangelizar as pessoas. Se Jesus fala de forma abstrata, vocês têm que perceber o reino de Deus assim, assim, assado. Jesus não evangelizava ninguém. Ele foi falar do grão de mostarda, ele foi falar da realidade que ele viveu no dia a dia. E isso é um aprendizado doméstico. Jesus não frequentou a escola de Nazaré. Jesus aprendeu na casa, com José e Maria, aqueles exemplos. Né? Assim como a gente já falou disso em alguns episódios, assim como Maria atravessou lá, grávida, foi visitar Isabel, quantas vezes ela repetiu aquilo de novo? Então Jesus entendeu que para cuidar das pessoas que a gente ama, a gente precisa caminhar. E Jesus foi caminhar para evangelizar. Olha só o quanto que a gente tira de exemplos familiares que Jesus foi usando. Jesus percebeu que o casamento era importante, que seria vergonhoso para os noivos passar por aquilo, sem ter vinho, sem ter a estrutura, porque eram festas longas, duravam dias. E aí a mãe dele vem, filho, isso aqui é uma coisa muito grave. É uma educação familiar. O primeiro milagre público de Jesus ainda é Maria ensinando. Fala, filho, esse milagre precisa acontecer. Isso aqui é importante. Né? Jesus até tentou, chegou minha hora e tal, mas ele entendeu que aquele ensinamento doméstico precisava virar um milagre, virar vinho ali naquele momento. Então a educação familiar, eu lembro muito da minha, muitas coisas eu sei hoje por
esforço, dedicação, falta de sono, falta de tempo, quebrados dos meus pais. De sentar e falar, filho, vamos pegar a tabuada aqui, vai. Vamos pegar a conjugação do verbo tal. Aí, toma. E aí a gente, aos poucos, vai vendo que aquilo realmente é importante. E às vezes a gente escuta algumas frases quando é criança, e até a gente brinca hoje falando que, nossa, como meu pai e a minha mãe eram ruins comigo, porque eu tirava notas boas e falava, não fez mais que obrigação. Mas isso é ensinar que a nota em si, ela não é importante. A sua obrigação é aprender, e aprender sempre. Né? É interessante que a gente olhe isso, que o aprendizado nos torna pessoas melhores. Não é balela, não é papo para convencer as pessoas. E hoje a educação ela tá tão mais fácil, e mesmo assim as pessoas não se utilizam disso, né? Não percebem. A gente vê muito na escola, ali no ensino fundamental, no médio, que tem pessoas que têm estrutura financeira, têm bons livros, excelentes professores e vivem numa banalidade, porque as pessoas acreditam que, não, eu vou gravar um vídeo ali no TikTok e eu vou ficar famoso e acabou. Só que não nós somos a prova que não é tão fácil assim. Nós somos a prova que tem que continuar trabalhando,